Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde, lendo em Números, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 23. Números, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 23. A palavra do Senhor nos diz: Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, darei a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: Sobe a este monte Abarim e vê a terra que dei aos filhos de Israel. E tendo-a visto, serás recolhido também ao teu povo, assim como foi teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado, de me santificar nas águas diante dos seus olhos. São estas as águas de Meribá, de Cádiz, do deserto de Zim. Então disse Moisés ao Senhor: O Senhor, autor e conservador de toda a vida, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão, ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. E lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Até aí a palavra do Senhor. Meus irmãos, apesar de a sociedade hebraica antiga e atual, toda a sociedade hebraica ser tremendamente patriarcal, o cristianismo valoriza sim as mulheres. Muito mais do que o ministério feminino, muito mais do que o trabalho das mulheres na igreja, as mulheres elas são valorizadas
na religião cristã, né? Ou na fé cristã, nos hábitos e nos valores dos cristãos. Nós vamos encontrar fundamento para isso em todo o Antigo Testamento também e no Novo. Mas essa história é uma história muito interessante que se destaca entre as muitas histórias contidas no Antigo Testamento. A questão da justiça feita às filhas de Zelofeade. O pai dessas moças, dessas mulheres, Zelofeade, foi um homem tremendamente temente a Deus, que durante todos os anos que viveu, buscou ser um homem justo e íntegro na presença do Senhor. Buscou viver uma vida de retidão diante do Senhor. E o Senhor resolveu abençoá-lo, dando a ele apenas filhas mulheres. Ele não teve nenhum filho homem, apenas filhas mulheres. E a tradição do antigo Israel dava a herança do pai somente aos filhos homens. Apenas os filhos homens podiam herdar ou ser proprietários de algum bem, né? Apenas os filhos homens poderiam herdar aquilo que os seus pais deixassem. As mulheres, elas usufruíam, primeiro, na condição de filhas de um homem. Então elas usufruíam dos bens daquele homem, porque elas eram filhas de um homem. Ou então, elas usufruíam dos bens do marido, enquanto esposas de um homem. Então, no momento em que a mulher deixava de ser filha, ela continuava assistida, porque ela era esposa. Por isso nós vamos encontrar uma preocupação tão grande no Evangelho, também em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, com a questão dos órfãos e as viúvas. Porque o órfão quem é? É aquele que não tem um pai que lhe garanta e que lhe sustente. E a viúva quem é? É aquela que já não é mais filha e que agora também já não é mais esposa, porque o marido morreu. Então toda uma atenção da diaconia da igreja primitiva no caso, para os órfãos e as viúvas. Eram aqueles que não eram proprietários de nada. Quando nós vamos ver encontrar lá no Evangelho, Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. A questão ali, meus irmãos, é muito mais do que devolver à mãe o seu filho que morreu. O que está em jogo ali é a sobrevivência daquela mulher. Porque o seu filho, agora adulto, é o mantenedor da casa. No momento em que ela já tem um filho adulto, ela já não tem mais, por uma questão biológica, condição de gerar outros filhos. A sua garantia de sustento está naquele filho. Então, quando Jesus ressuscita o seu filho, ele está muito mais do que devolvendo um filho à mãe. Ele está devolvendo um filho à mãe, mas também está garantindo o sustento daquela mulher. Esse é o objetivo, e aí está contida a questão do filho da viúva de Naim. Mas voltando aqui, as filhas de Zelofeade, elas vão ao encontro de Moisés argumentar e fazem um argumento com fundamento, porque elas vão dizer: o nosso pai morreu, diz o versículo 3, nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, por quanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. O primeiro argumento: aconteceu a rebelião de Corá, Datã
e Abirão. Nós vimos lá atrás. Deus puniu a todos, abrindo a terra e fazendo com que a terra os engolisse. Mas Zelofeade não está listado entre os rebeldes de Corá. Ele não está listado entre aqueles que se rebelaram contra Deus. Zelofeade não foi um dos homens que pecou contra Deus naquele episódio lá da revolta de Corá, ou da rebelião de Corá. Zelofeade não está listado entre esses. Morreu no seu próprio pecado. E por que ela destaca isso? Porque, na verdade, ela faz parte do contexto do argumento das filhas de Zelofeade, não é? A compreensão de que, se Deus não deu a Zelofeade um filho homem, teria sido então uma punição de Deus. Percebam, não estou afirmando isso. Essa é a compreensão que se tinha, né? As filhas mulheres não eram contadas. Nós vamos ver aí que nós tradicionalmente sabemos o quê? Que Jacó teve 12 filhos, quando na verdade ele é pai de 13 filhos. Só que 12 eram homens, e havia uma mulher no meio, que era Diná, e Diná não foi contada entre as tribos de Israel, porque a mulher não reinava. Então, qual era a compreensão naquele momento? Algum pecado Zelofeade cometeu para que Deus desse a ele apenas filhas mulheres. Em tendo morrido a Zelofeade e não tendo deixado nenhum filho homem, o herdeiro natural, ou os herdeiros naturais, seriam seus irmãos homens. E as filhas de Zelofeade vão argumentar então: olha, mas isso não é justo. Isso não é justo. Não é justo que nós, por sermos mulheres, não herdemos nada. Dá-nos herança da parte do Senhor, da parte de nosso Pai, como parte daquilo que os meus tios, que os irmãos de meu pai herdarão. E aí, meus irmãos, percebam a atitude de Moisés. Moisés não julga segundo os seus valores. Moisés não julga a partir da sua opinião, da sua visão de mundo, da sua interpretação. Moisés diz o versículo 5, Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Ou seja, não é a minha opinião de Moisés, não é o que eu penso, o que eu acho que é certo. O que Deus tem para me dizer? Qual é a opinião de Deus com relação a isso? E diz, então, no versículo 6, disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança do seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis sua herança aos irmãos de seu pai. E assim segue. Ou seja, ali as filhas de Zelofeade criam então esse artifício na lei, essa jurisprudência, não sei se eu posso chamar assim, não é? Mas criam então, a partir de uma consulta que fazem a Deus, elas criam esta regra de que a partir de então as mulheres podem ser herdeiras do pai. Uma lição, meus irmãos, que nós aprendemos aqui. As filhas de Zelofeade, elas não ficaram felizes. Não estavam felizes com o que a lei determinava. Mas ao invés de murmurar, o que elas fizeram? Consultaram Moisés, que era a pessoa a quem elas deveriam se dirigir imediatamente. Ao invés de murmurar, ao invés de questionar, ao invés de simplesmente se desagradar, de ficarem tristes, de se aborrecerem, de tomarem qualquer outra atitude, elas tomaram a atitude correta. Elas foram a Moisés falar da sua insatisfação. Primeiro, elas estavam insatisfeitas, elas foram falar com quem de direito,
com quem poderia encaminhar a solução do seu problema. Não adianta ficar triste, não adianta ficar aborrecido, não adianta murmurar, não adianta questionar e não tomar uma atitude que vise dar solução ao problema instalado. Existe um problema instalado, eu preciso buscar a solução naquele que pode dar solução. Preciso buscar o encaminhamento correto para o problema que eu estou enfrentando. A segunda questão presente aqui: Moisés não julgou segundo o coração dele, segundo o que ele entendia que era correto. Diz o versículo 5: Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Independente de qual fosse a opinião de Moisés, Moisés levou a causa das filhas de Zelofeade perante o Senhor. É o Senhor quem vai decidir. É o Senhor quem vai dizer se está certo ou se está errado. É o Senhor quem vai dizer se elas merecem ou não herdar a possessão do seu pai. E o que o Senhor disser, é isso que será feito. É isso que será executado. Aquele que lidera, meus irmãos, principalmente aquele que lidera, que exerce cargo de mando na casa do Senhor, lidera qualquer grupo, por menor que seja, mas que envolva servos e servas do Senhor, que envolva a igreja do Senhor, esse precisa consultar sempre o Senhor e não agir segundo o seu coração simplesmente. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Então nós precisamos tomar muito cuidado e não nos deixar guiar pura e simplesmente pelo nosso coração na hora de tomar uma decisão, seja ela qual for. É preciso consultar o Senhor. E é preciso ter coragem para consultar o Senhor. Consultar o Senhor para saber o que o Senhor acha, qual é a opinião do Senhor, o que o Senhor tem a dizer, qual é a decisão que o Senhor faz. Então, um bom líder é aquele que toma decisões à luz da vontade de Deus. Buscar consultar a vontade de Deus, seja na leitura, no exame da palavra de Deus, seja em oração, mas para que as decisões elas sejam sempre tomadas à luz da vontade de Deus. E assim Deus decidiu em favor das filhas de Zelofeade. Então, no contexto patriarcal, no contexto onde o homem é mais importante na sua própria visão do que as mulheres, nesse contexto, as filhas de Zelofeade recebem de Deus uma aprovação, recebem o sim de Deus e ouvem, então, esse parecer favorável da parte de Deus para a questão que elas pleiteiam. Segue o texto da palavra do Senhor, então, e dos versículos 12 a 15, nós vamos ver Deus chamando Moisés e anunciando a Moisés: sobe, observa a terra, que o povo vai herdar, e você será, após isso, recolhido como foi o seu irmão Abrão. Moisés dá, como foi seu irmão Arão, me perdoe, como foi Arão, seu irmão. Moisés dá um testemunho de fé tremendo, porque Moisés, ao invés de questionar a decisão de Deus, Moisés, ao invés de questionar a vontade de Deus, quando Deus diz para Moisés: olha, está na hora de parar, Moisés. Chega, Moisés. A partir de aqui, eu vou te recolher e vou colocar outro no seu lugar. Você vai ser recolhido como foi o seu irmão Arão. Moisés não questiona a decisão de Deus. Antes, porém, a preocupação que Moisés expressa naquele momento é que Deus coloque alguém no seu lugar. Que Deus coloque no seu lugar alguém que guie e que conduza o povo. Diz o versículo 17. Que saia, ou melhor, versículo 16. O Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles
e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Percebam, meus irmãos, a preocupação de Moisés aqui. Moisés entende, ouve e compreende a voz de Deus, que diz a ele: Moisés, está na hora de parar. Está na hora de parar, Moisés. Moisés poderia dizer: estou aliviado, livrei-me desse povo rebelde, livrei-me desse povo que me cria por 40 anos, aí, por todos esses anos, desde a saída do Egito, tem me criado problemas. Agora eu vou descansar. Agora é hora de eu ir ao encontro do meu Deus. Contudo, Moisés expressa a Deus a sua preocupação com o futuro do povo. Moisés não tinha nenhum tipo de sentimento mau, nenhum rancor e nenhuma mágoa com relação àquele povo. Antes, Moisés diz: ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, Moisés olha para Deus e diz: Senhor, a minha causa já está resolvida. O Senhor já me designou o melhor para a minha vida. Agora continua cuidando desse povo. Não permita, Senhor, que ninguém, que esse povo siga abandonado. Não permita, Senhor, que esse povo siga a sua caminhada sem ter quem os conduza, sem ter quem os oriente. Não permita, Senhor, que esse povo siga por aí sem rumo e sem norte. Não permita, Senhor, que esse povo siga por aí sem orientação. Coloque, Senhor, em substituição a mim, alguém à frente desse povo, que os conduza, que os guie, que os oriente, para que eles não sejam como ovelha que não tem pastor. E também numa atitude de acalmar o coração de Moisés, o Senhor diz a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará segundo o juízo do Urim. Perante o Senhor, segundo a sua palavra, sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel, com ele e toda a congregação. E assim Moisés o fez. Para que Moisés pudesse ter calma, Deus responde a Moisés naquela hora: fique calmo, Moisés, eu já escolhi um sucessor para você. Alguém que está à altura de conduzir esse povo. Alguém que atenderá às suas expectativas. Alguém que fará exatamente aquilo que você espera que seja feito. Agora, esse alguém é Josué, filho de Num. E a Josué, você vai apresentar, você irá apresentá-lo ao povo, como sendo o sucessor que eu escolhi, para que o povo que te respeita, respeite também Josué. Para que o povo que te honra, honre também Josué. Para que o povo que lhe obedece, obedeça também a Josué. Conduza ele diante do sacerdote, para que as mãos sejam impostas sobre ele, para que o Espírito que já repousa sobre ele, agora repouse sobre ele com a autoridade divina, com a autoridade do alto.
para que o povo saiba que Ele conduz o povo pela minha vontade e pela orientação do Senhor. Meus irmãos, é tão digno saber começar, quanto é digno saber a hora de parar. O alvorecer é tão belo e tão lindo quanto o amanhecer. Saber parar é tão nobre quanto saber começar. Agora, é preciso, acima de todas as coisas, é preciso sempre saber que toda e qualquer decisão precisa ser tomada à luz da vontade de Deus. Moisés foi o último, não foi abandonado, pecou contra o Senhor, mas apesar de ter feito mal, ter feito uma má escolha, ter desobedecido a Deus, não ter glorificado a Deus, quando saciou a sede do povo, e Deus ter se entristecido com isso, apesar disso, Moisés não foi abandonado por Deus. Meus irmãos, Deus está conosco sempre. Ele está sempre ao nosso lado, Ele caminha conosco em todo tempo, em todo momento, por isso nós louvamos e glorificamos o nome dEle. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, e que Deus nos guarde, e que esse capítulo 27 do livro de Números, por intermédio dele, Deus tenha falado no seu coração nessa tarde. Que você sinta-se abençoado, acolhido, feliz, sob a proteção e a guarda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e Deus te guarde nessa hora. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nessa hora nós te agradecemos, Pai, pelo dia que vivemos, por esta semana, Senhor Deus, que o Senhor tem acrescentado a nossa existência, porque os dias, Senhor, têm sido felizes e abençoados. Nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado demonstrado a nós. Nós te agradecemos, a Deus, por todo o teu benefício e por todo o bem, ó Deus, que tu nos proporciona. Queremos te pedir, Santo Deus, por nós, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pela nossa vida, pela nossa saúde, pela paz que sente e que tem sentido o nosso coração. Queremos te agradecer, a Deus, por todos os teus benefícios incomensuráveis. E queremos te pedir, a Deus, que tu nos abençoe e nos guarde e continues, a Deus, na mesma proporção, nos dando porções da tua graça. Cuida de nós, ó Deus, e dá-nos a tua paz. Olha por nós, nos sustenta, nos guarda, nos mantém. Sustenta-nos, ó Deus, com saúde, com alegria e com paz. Atende, ó Pai, a nossa oração, o clamor da tua igreja. Nós te oramos, Senhor Deus, nessa hora, agradecidos em nome de Jesus, em nome de quem oramos. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe.